Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Estamos chegando no final da sexta meditação, que são as meditações que foram proferidas, compartilhadas, entre outras, né? Porque nós meditávamos 2 vezes por dia, no caminho de Compostela, que a gente acabou de fazer no norte da Espanha. E desta vez nós chegamos na cidade de Compostela, onde milhares de pessoas chegam todos os dias. Mais de 140 nações chegam em Compostela todos os dias na alta estação, né, da caminhada. E aproximadamente 600 mil pessoas chegam em Compostela todos os anos. 60% são mulheres. Uma graça na qual permanecemos e avançamos. Por meio dele obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual permanecemos firmes, diz Paulo em Romanos capítulo 5 e verso 2. Caminhar com Jesus, interessante, né? Eu estava falando de caminhada, a gente sempre utiliza esses textos porque Paulo vai utilizar o verbo caminhar quando nós utilizamos o verbo viver. Às vezes na sua Bíblia está escrito viver, mas Paulo falou caminhar. Caminhar com Jesus é permanecer firmados nesta graça, como sobre um fundamento sólido que sustenta cada passo. Olha que interessante, quando a gente caminha, há uma série de instruções, né? Eu já faço isso há muitos anos. No início eu padeci, porque não tinha o sapato de caminhada, né? O tênis de caminhada, certo? Não usava meia. Não é meia que você usa para ir para o casamento da irmã Creuza, não, é uma meia apropriada para isso, porque você caminha às vezes 10 horas por dia. Já caminhamos uma vez 12 horas por dia. Quase matei os peregrinos e fazendo um calor de matar cachorro a grito na Espanha. E os irmãos ainda continuam, e cada ano tem mais gente querendo caminhar conosco, né? A minha esposa pensa que esse povo é doido, né? De querer caminhar comigo. Quem me conhece aí no Brasil, lá no Brasil, sabe, né? Como eu sou, e mesmo com mais de 40 anos, eu continuo com essa energia do Espírito Santo. Amém, igreja? Aleluia. Olha então que interessante. Caminhar com Jesus é permanecer firmado. Então a gente precisa de ter pés bons para caminhar. É a primeira coisa que vai embora quando você não está usando o calçado apropriado, são os seus pés, e você não consegue continuar caminhando. Eu me lembro de uma certa vez que eu cheguei numa cidade que eu já visitei várias vezes depois, né, com grupos diferentes, uma cidade medieval, um grande vilarejo medieval da Cantábria espanhola, assim, um lugar muito bonito. E eu me lembro que quando eu estava caminhando com os calçados errados, caminhei 36 quilômetros naquele dia. Quando eu cheguei naquela cidade medieval, cujas estradas eram de pedras polidas pelos séculos, né, de pessoas caminhando por elas, eu já não aguentava mais ficar de pé de tantas bolhas que eu tinha no pé. Naquele dia, eu dormi no monastério, porque foi o albergue mais próximo que eu encontrei, não conseguia mais caminhar. Fui naquele monastério, que inclusive foi muito bom, né? Eu tive encontros interessantes. Muitos anos depois, eu continuei a dormir naquele local com outro grupo. Antes eu caminhava sozinho, e este ano, inclusive, vamos ficar com um grupo de irmãos da Grã-Bretanha e daqui da França, vamos ficar naquele mesmo local. Eu tomei banho, fui para o meu quarto, que me foi dado pela irmã, pela freira, e quando eu olhei pela janela, eu vi no quintal do monastério um pé de limão, porque no norte da Espanha tem muito limão, aqueles limões amarelos, bonitos e grandes, e eu desci, fui lá, peguei um espinho daquele limoeiro para furar as bolhas do meu pé. Porque nem com a minha sandália havaiana que eu coloco depois da caminhada para ir comprar alguma coisa para comer, eu consegui andar. Então, se você não tiver firmado, não tiver os pés sobre o rochedo, você não consegue caminhar. É por isso que nós, pela graça, a gente obtém acesso, e pela fé, por meio de Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça e permanecemos firmes. Nós vamos permanecer firmes porque nossos pés estão no rochedo que é Cristo Jesus. Senão a gente não consegue.
A graça não é apenas aquilo que nos salva no começo, ela é também o que nos ensina, nos fortalece e nos acompanha até ao fim do caminho com Cristo Jesus. Quando você chega no final do caminho, você está diante do trono, né? Tem um grupo que era diante do trono de Jesus, e você canta para Jesus, você louva Jesus, você diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, a sabedoria, as riquezas, todo o poder, tudo, porque ele te ajudou a caminhar e você vai chegar até o fim, porque a graça está conduzindo você até o fim. Você não está caminhando sozinho. Que Deus te abençoe.